Quero-vos falar sobre um assunto que me parece que é muito relevante nos dias que correm. E tem a ver com a aflição que, de alguma forma, ou a tribulação, ou as dificuldades, batem à porta das pessoas. Algumas pessoas pensam que por causa dos acontecimentos que se estão a gerar, por causa desses acontecimentos, que nós estamos a viver um período que a Bíblia prevê, chamado a Grande Tribulação. Tem a ver com tribulação, e muitos acham, e é só ir aos círculos das redes sociais, etc., para perceber que muita gente anda para aí a dizer que está-se tudo a cumprir, e das profecias, etc. e tal, e portanto Jesus disse que quando virem estes sinais assim, etc., e a aflição, que as pessoas, que estaria-se na grande tribulação. Nós não confundamos tribulação com grande tribulação. Também não confundamos tribulações grandes com a grande tribulação. Porque tribulações grandes sempre existiram, e existem, e vão continuar a existir. Tribulações grandes. Mas isso não é a grande tribulação. E nós sabemos que não é a grande tribulação, e por isso é que eu quero falar acerca disso, que é para não se deixar enganar. Porque eu vejo muita gente então, mas é ou não é? Não é. E a palavra de Deus não nos deixa às escuras a esse respeito. E mostra-nos claramente que podemos saber que não estamos na grande tribulação. Mas antes de eu começaria por dizer que as tribulações grandes que nos podem bater à porta na nossa experiência, e batem, não fiquem assustados com elas. Vocês devem ser ensinados pelas Escrituras o que é que elas significam. A irmã Francisca está hospitalizada no Hospital São Bernardo. E orarem até por ela. A irmã Francisca tem estado a sofrer bastante. Eu quero vos dizer que quando eu e o nosso irmão Manuel Gomes fomos visitá-la há dias, ela disse-nos assim: irmãos, esta tribulação é tão boa. Foi o que ela disse. E não disse isto para nos agradar. Foi com genuinidade. Os olhos diziam que era bom. O rosto, a expressividade dela, via-se claramente que ela estava bem e contente, apesar da tribulação porque estava a passar. Eu, inicialmente, quando pensei em falar-vos, não estava a pensar em falar disto. Mas quero-vos dizer... quero começar por aqui, porque está ligado. Eu, esta semana que agora acabou, e que está a começar uma nova semana, acho que foi na sexta-feira, eu estava lá no EJC, num átrio, sentado ao computador, às 8:45, e já lá estava antes, mas estava a trabalhar, e de repente começo a sentir tudo a tremer. Começo a sentir tudo a tremer e vi claramente que era um terremoto, porque o epicentro do terremoto foi mesmo ali perto. Não sei se vocês se aperceberam ou não, mas houve um terremoto com 4.3 na escala de Richter. E foi um terremoto curto, foram para aí poucos segundos, eu não os contei, mas para aí uns 3 segundos, não sei, foi pouco tempo. Mas abanou mesmo. E abanou bem. E passado um bocado, disto se ter passado, deviam ser para aí perto de umas 8:15, por aí, portanto meia hora depois do terremoto,
eu estava lá sentado, estava a trabalhar na mesma, e nisto aparece lá no acampamento um homem que não é crente e que me veio cumprimentar. Porque alguém lhe falou de mim, depois ele queria falar comigo e tal, e veio-me cumprimentar. E eu cumprimentei, naturalmente. E eu disse assim, apercebeu-se do terremoto há bocado? Se morresse neste momento, para onde é que ia? Até mesmo um terremoto é uma tribulação boa. Aqui há uns anos, porque eu aproveitei a situação para falar de Cristo àquela alma. Aqui há uns anos atrás eu estive em Londres, estava num culto em Londres, e o culto era bastante prolongado, e fizeram um intervalo, e no intervalo, estamos a falar de uma catedral, que tem 1000 pessoas, com galerias e tudo, e no intervalo, eu fiquei sentado, não me levantei, houve muitas pessoas que se levantaram, foram lá abaixo à cave, tomar qualquer coisa, e eu fiquei ali sentado ao pé de um velhinho. E então comecei a falar do velhinho, porque ele já era muito velho. E ele passou pela Segunda Guerra Mundial. E eu, explica-me lá como é que foi isso da Segunda Guerra Mundial aqui, porque Londres foi muito flagelada pela guerra, e foi bombardeada. Explica-me lá como é que foi aquilo, e os crentes da altura, e não sei o quê. E ele então explicou-me aquelas coisas todas, e ele mostrou-me que aquilo foi uma boa tribulação. Foi uma boa tribulação. E era a Segunda Guerra Mundial, era tremendo. Não tem nada a ver com a grande tribulação. O que eu quero dizer é que vocês devem perceber que quando forem afligidos, seja lá por que for, não interessa a natureza da aflição, olhem para isso como uma coisa boa. Vou-vos mostrar pela Bíblia. Eu podia mostrar por muitas maneiras, eu já falei disso muitas vezes, mas quero-vos mostrar por outra perspectiva que está aqui na Bíblia. Em Romanos, no capítulo 5, nós lemos assim, no versículo 1. Rapidamente, Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça. Reparem, ter paz com Deus é uma coisa, é uma coisa que eu não vos digo nada. E ele está a dizer aqui, isso ter paz com Deus, isto é um favor que a gente não merece, porque Deus está irado com o nosso pecado. Compreendem? E nós transgredimos a lei de Deus e a condenação de Deus paira sobre as nossas cabeças. E, portanto, estar em paz com Deus é qualquer coisa. E ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, e é quando nós cremos, não é? No Senhor Jesus Cristo, é pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só por ele é que podemos ter acesso a esta graça. E diz ele assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e mais. E sabem o que é mais? Além de ser bom estar em paz com Deus, temos um gozo fantástico, que eu quero dizer a palavra gloriar. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É uma coisa... Bem, eu não vou detalhar aqui agora, porque não tenho tempo, não é? Mas ele continua e diz assim, e não somente isto, há coisa melhor ainda. O quê? Tribulações. O versículo que diz, o 3 diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. E agora? Como eu compreendo a nossa irmã Francisca, esta tribulação é boa. Compreendo-a. Aquilo saiu dela genuinamente. Eu vi claramente que ela está numa situação de sofrimento. E vi claramente que ela estava numa situação de gozo. E vi claramente que ela estava a desfrutar de coisa boa. Bem, agora vamos à passagem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E vamos ver como a igreja, de facto, não passa na grande tribulação. E, atenção, eu não vou explicar tudo sobre isso, mas vou apenas pegar em 2 assuntos relativamente a isso na Bíblia, para vos ajudar a perceber isso. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nós lemos, se calhar é melhor ler até antes do 10, ler o que está para trás, que é para ver o contexto. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus.
Portanto, temos aqui uma alusão à conversão destes crentes. Notem, são os tessalonicenses. Isto é importante para aquilo que vamos ver. Era a igreja em Tessalónica, eram os crentes tessalonicenses. E lemos aqui que eles se converteram. Tu já te converteste? Tu que estás aí. Já te converteste? Já tiveste entrada pela fé a esta graça de ter paz com Deus? Ou, quando pensas assim, se eu morrer agora, o que é que me vai acontecer? Será que vou encontrar um Deus que vai me castigar, que me vai punir, que me vai condenar? Tens paz quando pensas na partida, se partisses agora? É importante e urgente que nos convertamos. E converter significa crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E estas pessoas aqui em Tessalónica converteram-se. Lemos aqui no versículo 9. Vos convertestes dos ídolos a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E entendam que a ira futura é a grande tribulação. A expressão ira futura quer dizer grande tribulação. E eu quero falar-vos acerca disto porque há pessoas que pensam que a ira futura significa o inferno. Significa o juízo final. Não é o juízo final. No juízo final não há ira. No juízo final, tal como a expressão diz, há juízo. Juízo é uma coisa, ira é outra coisa. Quando a Bíblia diz que nós somos livres da ira futura, está a dizer que nós vamos ser libertos de uma ira que vai ser desencadeada por Deus sobre este mundo, que é futura, e da qual nós estamos livres dessa ira, que se refere à grande tribulação, que é um tempo de aflição que este mundo vai ter como nunca houve, nem tão pouco vai haver. E nós que queremos, que nos convertemos, e daí eu faço o apelo para que se convertam quanto antes, ou seja, creiam quanto antes no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador, daí a urgência de se converterem, porque se converterem estarão poupados a esse período da ira. E olhem que o cenário está-se a montar. Eu costumo dizer que eu creio que uma das razões porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo veio arrebatar a igreja, que é para tirá-la deste mundo e poupá-la, livrá-la dessa ira, é porque o ar aqui começa a ficar irrespirável. E o ar está-se a tornar irrespirável. E, portanto, as coisas vão se preparando para quando chegar o momento que o Senhor entender, tirar a igreja daqui. E a igreja é poupada a essa ira. Mas vamos continuar. A ignorância do conhecimento que todos deviam ter do que é a dispensação da graça de Deus, que é o mistério, é que leva as pessoas a ficarem confundidas e não serem esclarecidas a este respeito. Porque quem compreende o que é a dispensação da graça de Deus, este mistério, que é o que é a dispensação da graça de Deus, as pessoas estão esclarecidas acerca deste assunto, porque percebem que na dispensação da graça de Deus, Deus está a revelar graça a um mundo que merece juízo e ira. E este mundo que está debaixo da ira de Deus, Deus está a revelar graça, salvando pessoas de uma forma extraordinária, até o momento em que este tempo de graça para, a dispensação da graça para, acaba, termina, e a ira cai. E ela termina com a igreja formada, com o conjunto das pessoas que se têm que converter convertidas e são tiradas daqui pelo Senhor. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante. Os crentes que se convertem, portanto, as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo neste período de graça, fazem parte da sua igreja. São chamados na Bíblia, ou vistos na Bíblia, com vários nomes. Ou figuras. Uma das figuras ou nomes, um dos nomes que o Senhor trata estes crentes que se convertem é embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, por ali abaixo, não vou ler. Mas diz que nós somos embaixadores.
E estamos a anunciar o Evangelho, que é o Evangelho da reconciliação. Porquê? Porque não há paz com Deus. E estamos a pregar esta mensagem da fé em Cristo para as pessoas terem paz com Deus e terem entrada e terem acesso a esta graça. Ora, quando um país declara guerra a outro país, sabem qual é a primeira coisa que esse país faz? É tirar o seu corpo diplomático de lá. É tirar os seus embaixadores de lá. Nunca um país declara guerra a outro país com os seus embaixadores, com o seu embaixador lá. Nunca. O corpo diplomático é removido e então o país entra em guerra. A primeira coisa que eles fazem é recolher logo os embaixadores. Aliás, mal haja clima de tensão que pode dar uma guerra, eles retiram logo imediatamente o corpo diplomático. E é isto que Deus vai fazer. Deus vai tirar o seu corpo diplomático daqui, que somos nós, os seus embaixadores. A igreja é retirada para que o juízo caia. Vai haver guerra. E é mesmo guerra, não penseis que é outra coisa. Porque a Bíblia diz que quando chegar o momento dos céus se abrirem e as pessoas virem Jesus, a virem este mundo, Ele diz que vem. As pessoas dizem que vão olhar para Ele e vão dizer: ei, eis aquele que julga e peleja com justiça. Como? Ele julga, Ele vem para julgar e vem para guerrear, pelejar. É isso mesmo, Ele vem para pelejar. E, portanto, antes que isso aconteça, Ele retira o seu corpo diplomático. A ignorância, repito, desta verdade, da dispensação da graça, do mistério, é que conduz a ideias erradas a este respeito. Nós precisamos de saber o que é que está hoje em vigor. Eu, há dias, achei interessante uma discussão na internet de dois irmãos, em campos opostos, teologicamente. Um achava... já sei. Um desses irmãos achava que o véu das senhoras na igreja não é importante. E o outro achava que era. O que achava que o véu é importante defende tenazmente o batismo na água. E este irmão disse ao outro irmão assim: ouçam bem o que eu vos vou dizer que ele disse. Ele diz assim: quer dizer, nas epístolas de Paulo, o apóstolo Paulo não dá nenhuma instrução, nenhuma, para alguém ser batizado. Porque não há. Nas epístolas de Paulo não há nenhuma instrução para as pessoas serem batizadas. E vocês fazem uma guerra tremenda com a questão do batismo na água. Pois o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, dá instruções claras para as irmãs se cobrirem. E vocês? Pois, Sabem que ninguém na Bíblia fala sobre isso, a não ser Paulo? Mas eu não vou falar, não é assim. É só para dar a ideia de quão importante é compreendermos o que é a dispensação da graça, que quer dizer programa de governo para agora. O programa de governo Costa não é igual ao programa de governo Passos Coelho, nem os antecedentes. Cada um deles tem um programa de governo distinto. Aquilo que era verdade no programa de governo Passos Coelho não é verdade no programa de governo Costa. E vice-versa, e podemos andar para trás e falar nos programas de governo todos anteriores. E na Bíblia, dispensação quer dizer programa de governo. E Deus, ao longo da história, tem vários programas de governo. Há programas de governo na Bíblia que estiveram em vigor que hoje não estão em vigor. Foram programas de governo que tiveram o seu tempo, mas agora não estão em vigor. Nós temos que saber o que é que está em vigor agora. Bem, depois de ter dito isto, mesmo sem percebermos nada de Bíblia, basta sermos um bocadinho inteligentes, não precisamos ser muito, só assim um bocadinho de inteligência, e eu tenho aqui uma audiência muito inteligente à minha frente, vocês vão perceber claramente que não é preciso conhecer a Bíblia, isto é, os versículos da Bíblia, as passagens da Bíblia, com alguma profundidade, nem precisam ter profundidade nenhuma, para perceber que a igreja não passa na grande tribulação. E vocês dizem: mas como é que então posso perceber claramente que a igreja não passa na grande tribulação? É muito simples. A maior parte da igreja está no céu. Aqui está uma ínfima parte. Como é que a igreja passa na grande tribulação?
A maior parte da igreja é a maior parte dos que já viveram aqui neste mundo, que se converteram como eu e partiram já para agora. Estão lá todos. Portanto, na parte mais básica da questão, não é preciso conhecer o que a Bíblia diz sobre o assunto para perceber claramente que a igreja não passa na grande tribulação. Porque a igreja está no céu, a maior parte dela. E se a grande tribulação é um período de juízo sobre quem está-se a portar mal, é um período de ira sobre quem se está a portar mal, e mesmo que alguém dissesse assim, mas parte da igreja passa na grande tribulação, ok? Eu até dou isso de barato. A pergunta que se faz a seguir é a seguinte: por que razão é que eu, como crente e embaixador de Cristo hoje, se o Senhor vier hoje a arrebatar a igreja, ou melhor, não é se vier a arrebatar a igreja, se passar na grande tribulação, por que razão é que eu tenho que passar por esse juízo terrível, quando há indivíduos bem piores que eu, como crentes, coríntios, que se portaram tão mal que estão no céu neste momento? Não. A igreja não passa na grande tribulação. Esta expressão da ira surge 10 vezes no Novo Testamento. E eu podia estar aqui a multiplicar a coisa, mas isto não é um estudo bíblico, eu não vou falar acerca das ocorrências da expressão, da ira. Mas quero-vos, por exemplo, dizer o seguinte: a expressão porque temos aqui duas expressões. Temos a expressão a ira de Deus e temos a expressão a ira do Senhor. A expressão a ira de Deus é que ocorre no Novo Testamento cerca de 10 vezes. A expressão correspondente à ira de Deus que nós lemos no Novo Testamento é a expressão a ira do Senhor no Velho Testamento. Ou, se quiserdes, a ira de Jeová. Porque sempre que no Velho Testamento aparece a palavra Senhor, no original a palavra é Jeová, que é a forma como ele se relaciona com o seu povo terreno na nação de Israel. Não tem nada a ver com testemunhas de Jeová. Eu até pergunto às testemunhas: vocês são judeus? O quê? Deus relaciona-se como Jeová com o seu povo terreno na nação de Israel. Quem não é judeu, esqueça. Não tem nada com Jeová. E no Velho Testamento, Deus está a tratar com o seu povo terreno na nação de Israel, e quando nós lemos lá é acerca da ira de Jeová, a ira do Senhor. Eu vou-vos citar 3 passagens que eu cito, vocês não vão ver, ouvem apenas. Uma que está em Daniel, outra que está em Jeremias, e depois vou-vos citar a passagem paralela que está em Mateus. E elas dizem assim, vou começar com Daniel, que diz assim: e naquele tempo se levantará o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Notem, vai haver um tempo de angústia, isto é uma expressão, como vocês vão ver em Mateus, quando eu ler Mateus, que tem a ver com a grande tribulação. E na grande tribulação, diz que o tempo de angústia vai ser de tal forma como nunca houve, e livrar-se-á o teu povo. Leia-se Israel. Não é a igreja. A igreja nem existia ali. Jeremias diz assim: porque aquele dia é tão grande, a grande tribulação, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Jacó é o outro nome de Israel. É tempo de angústia para Israel, não para a igreja. Ele, porém, será livrado dela. E o Senhor Jesus Cristo, lemos em Mateus, disse isto sobre o mesmo assunto: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Vai ser um tempo de aflição terrível. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porquê no sábado? Porque se trata de Israel. E eles guardam o sábado. A igreja não guarda o sábado.
Leiam a carta aos Colossenses e a carta aos Gálatas e vejam como os sábados não têm nada, absolutamente nada a ver com a igreja, o corpo de Cristo. Orai para que... Mas sobre aqueles que viverem na grande tribulação, que é depois da igreja já ter sido arrebatada, e Deus vai voltar outra vez a tratar com a nação de Israel, e diz que a aflição vai ser tão grande que muitos vão ter que fugir. E diz aqui a Bíblia que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição. Só uma pequena explicação de passagem. Porquê no sábado? Porquê é que o sábado aqui é referido? Porque quem guarda o sábado, que a igreja não guarda o sábado, só pode andar cerca de 1600 metros. No dia de sábado, eles têm que guardar o sábado e não podem fazer muita coisa no sábado. Nem podem cozinhar, nem podem não sei o quê. E quanto a viajar, só podem andar cerca de 1600 metros. Não podem andar mais do que isso. Portanto, se tiverem que fugir, estão a ver? Imagina, tinham que fugir para Setúbal. Não conseguiam fugir para Setúbal, porque são muitos quilómetros. E não dá. Estão a ver? Porque haverá então grande aflição, disse o Senhor Jesus Cristo, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Portanto, será uma ira terrível que vai cair sobre Israel, sobre a nação de Israel incrédula, porque eles têm sido muito incrédulos, sobre a nação de Israel apóstata, que vai abraçar o anticristo, que a Bíblia fala acerca disso. E porque vão abraçar o anticristo, a ira de Deus vai ser terrível. Porque o anticristo é uma personagem que a Bíblia diz profeticamente que vai surgir na grande tribulação nesse tal período, uma personagem que vai dizer assim, eu sou o Cristo. E a maior parte dos judeus vai na conversa. E não aceitaram o verdadeiro Cristo. E vão aceitar o falso Cristo. Anticristo significa, em vez de Cristo, anticristo significa contra Cristo. Esta personagem, não é? Vai surgir e Deus vai se irar. Porquê é que Deus vai se irar? Sabe porquê? É muito simples. Eu vou ver se eu consigo explicar isto para vocês poderem perceber. Na Bíblia, lemos assim, duro como a sepultura, notem bem, duro como a sepultura é o ciúme. E o ciúme de Deus vai ser duro. Alguém dizer que é o Cristo quando o verdadeiro Cristo está aqui. E esta ira vai não somente abranger a nação de Israel, mas vai abranger o mundo inteiro. Nós lemos no período da grande tribulação isto, no livro do Apocalipse. Toda a nação. Porque estão todos em rebelião com Deus. Toda a nação, não é algumas, e tribo, e língua, e povo, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Lembra-se que eu disse que no Velho Testamento é a ira do Senhor e no Novo Testamento é a ira de Deus? Beberá do vinho da ira de Deus que se deitou misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre dentro dos santos anjos e diante do Cordeiro. E ouvi, lemos noutra altura no livro do Apocalipse, vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Jerusalém, a grande cidade, vai se fender em 3 partes e as grandes cidades caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E a grande Babilônia, entenda-se, é a cristandade. É o conjunto daqueles que se dizem cristãos. E quando Jesus vier, e pode vir hoje, não vão ser arrebatados e ficam cá. Tu, por exemplo, estás aqui numa chamada igreja, aqui, se não estás verdadeiramente salvo, e se Jesus vier hoje arrebatar os seus embaixadores, a sua igreja, tu ficas cá. E vais fazer parte desta grande Babilônia. Que é confusão. O que é que acontece na cristandade? É uma confusão que ninguém... Aquilo não tem tempo para explicar isso. E, portanto, terá uma amplitude mundial. O livro do profeta Isaías já previa isso, o profeta Isaías, dizendo assim, eis que o dia do Senhor vem,
horrendo, com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, a lua não fará resplandecer a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e o mundo, notem, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos, pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor, ou da ira, do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. A grande tribulação, quando nós estudamos na Bíblia a grande tribulação, é terrível o que a Bíblia diz acerca do que vai acontecer. E sabem quem é que fala, por exemplo, sobre o clímax disso? É o apóstolo Paulo. Ele diz assim: e a vós, que sois atribulados, descanse connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como uma labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Se não obedeces ao Evangelho, estás perdido. Deves obedecer ao Evangelho. O Evangelho diz: crê no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e serás salvo. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Nas Escrituras, a ira, isto visto por outro lado, isto tem várias facetas, refere-se ao derramamento terrível da fúria do Senhor e do seu ungido, que é do Pai, que é uma expressão, o Senhor e o seu ungido é uma expressão que quer dizer o Pai, Deus Pai, e Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não tenho tempo para ler o Salmo 2, mas se vocês lerem o Salmo 2, que fala nisto, eu rapidamente é melhor, mas eu digo-vos o que é que lá está escrito, muito rapidamente. Diz assim: porque se amotinam gentes, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, não queremos nada com ele, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira. Isto vai acontecer. Já não falta muito. Agora, quero-vos dizer uma coisa. Ira não é a mesma coisa que juízo. Eu há bocado falei-vos do juízo final, lembram-se? Ira não é a mesma coisa que juízo. Ira não é a mesma coisa que o juízo final, no chamado grande trono branco, quando todas as pessoas comparecerem para serem julgadas segundo as suas obras e serem condenadas ao lago de fogo. Não é a mesma coisa. Notem o seguinte, para não perdermos tempo. Em Mateus, no capítulo 10 e versículo 15, eu cito, lemos assim: o Senhor Jesus Cristo disse isto: em verdade vos digo que no dia do juízo, não é ira, no dia do juízo, e já vão perceber porque é que não é ira, porque o contexto mostra que juízo não é a mesma coisa que ira. No dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Era uma cidade que existia então, que estava a ser incrédula. Ele disse: no dia do juízo, que é o juízo final, no grande trono branco, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, os habitantes de Sodoma e Gomorra, que foram grandes pecadores. Haverá menos rigor no juízo para eles do que para vocês. Eu percebo. Olha, um indivíduo que está a passar ali na rua vai ter menos rigor no juízo dele, se ele não se converter, do que tu que estás aqui esta manhã. Vai haver maior juízo, vai haver maior rigor para ti pela oportunidade que tu tens. Os de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores, mas os pecadores dos dias do Senhor Jesus Cristo vai haver mais rigor para eles do que para os Sodoma e Gomorra. Sabe porquê? Porque viram o Senhor Jesus Cristo a falar-lhes, a dizer para se converterem. Ele diz: vindo a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E voltaram nas costas. O rigor vai ser terrível. Porquê que é juízo final? Porque ele está a falar de pessoas que já morreram, não está a falar de pessoas vivas. Está a falar de pessoas que já morreram. É o juízo final.
Não é o dia da ira. A ira tem a ver com pessoas que estão vivas. O juízo tem a ver com pessoas que estão mortas. Mas, num tribunal, um juiz nunca pode permitir que os seus sentimentos influenciem a sentença. Nunca. Um juiz que permita que os seus sentimentos influenciem a sentença da condenação é um mau juiz. Porque um juiz em condições, e eles aprendem isso, quando estão no curso de Direito, sabem perfeitamente que não podem permitir que os seus sentimentos interfiram na sentença. Porquê? Um juiz não se pode irar. Aliás, vocês num tribunal nunca viram um juiz irado. Não vê, não podem ver. Porquê? Porque ele apenas está ali para aplicar a lei. A lei diz isto: transgrediste, bomba. Não há cá iras, não há cá nada. O que é que tu fizeste? O que é que diz a lei? Fizeste, a lei diz, condenado. Não há ira. Por isso vemos no juízo final abrirem-se os livros. Os livros vão-se abrir. O que se vai abrir ali é os livros, não é as emoções, é os livros. Uma passagem célebre que muitos de vocês conhecem, que eu vou citar em Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, estão a ver que é para mortos? Está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso, depois da morte, não há ira. Depois da morte, o que é que vem? A ira? Não, o juízo. Pedro, por exemplo, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos, os perdidos, os incrédulos, para o dia de juízo, para serem castigados. Esse castigo é no dia de juízo. Os céus e a terra, diz Pedro, que agora existem pela mesma palavra com que foram criados, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Não é o dia da ira, é o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Claramente, juízo tem a ver com o juízo final. E a Bíblia até fala dos anjos relativamente a isso e diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Tem que abreviar. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, ele fala do arrebatamento da igreja. E ele diz, e eu aqui tenho que fazer um parênteses que é muito importante. O apóstolo Paulo esteve em Tessalónica a evangelizar os Tessalonicenses. Sabem quanto tempo é que ele esteve em Tessalónica a evangelizar os Tessalonicenses? Chegou àquela cidade, começou a falar de Cristo àquela gente toda. Esteve lá cerca de 15 dias. Não sei se foram 15 dias, foram 3 semanas, mas também não é relevante para o caso. Foi 15 dias ou 3 semanas. E em 15 dias ou 3 semanas, ele começou-lhes a ensinar coisas profundas da Bíblia. Converteram-se e começou-lhes a ensinar coisas profundas da Bíblia. Até coisas já acerca do futuro, do anticristo, etc. Levantou-se uma perseguição de tal monta que Paulo teve que fugir de Tessalónica. E vieram alguns indivíduos e disseram assim: ei, vocês estão a passar na grande tribulação. O apóstolo Paulo teve que corrigir isso. Já lá vou. Mas a dada altura, depois de ele falar sobre, ele fala do arrebatamento, ele diz: vocês não fiquem desesperados como os perdidos que não têm esperança. Porque os que em Jesus dormem, os que morreram em Cristo, porque alguns com a perseguição morreram, foram assassinados. E alguns estavam... Então, que aflição, uma aflição tremenda, não é? Porque a perseguição foi a tal ordem que muitos foram lançados às feras e às arenas e eram joguetes nas mãos daqueles incrédulos facínoras. E ele teve que lhe escrever e dizer assim, é melhor eu ler que é para eu dizer direitinho, para não me enganar. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais, como aos demais
que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança, isso é outra história. Não tem esperança, não tem esperança. Quem não é crente não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Portanto, vão ressuscitar. E depois ele fala do arrebatamento. E ele fala dizer assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quando o Senhor vier, os primeiros a partir ao encontro dele vão ser os crentes mortos, os que já morreram. E depois os que estiverem vivos na altura, juntam-se a eles, mas quem sabe primeiro são os que morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, diz ele. Sabe o que ele diz a seguir? Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. E então agora vai falar da parte profética. E vai falar da grande tribulação. Os crentes são arrebatados e depois ele vai falar do que vai acontecer a seguir. E fala sobre isso. E a dada altura ele diz assim. Porque eu não tenho tempo para explicar isto tudo, mas eu tenho pena, sabem? Porque alguns de vocês, se não ouvirem aqui, nunca vão ouvir na vida. E ele diz assim. Porque Deus não nos destinou para a ira, diz ele, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em nós não nos destinou para a ira. Quando ele fala daquela ira terrível que vai querer dizer, Deus não destinou a nós para a ira. Mas, irmãos, já acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, vocês conhecem, já li. A ira, portanto, é sobre os que estão na terra, o juízo é sobre os mortos, os que já morreram. Quero também chamar a vossa atenção para o seguinte. Depois das pessoas morrerem, os homens morrerem, não ficarão mais rebeldes. Sabiam disso? Nós temos aí muitos rebeldes. E vou-vos dizer que cada vez mais vocês vão assistir à rebeldia na nossa sociedade, para com Deus. Mas quando morrerem, deixam de ser rebeldes. Porquê? Ao nome de Jesus, dobra-se todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E essa é uma coisa curiosa. Eles aqui com o nariz empinado e quando lá chegarem de joelho dobrado. Vai ser bonito, vai. Vai ser bonito. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Por que não te dobras em graça agora e és salvo para não seres depois dobrado em juízo e seres condenado? Não achas que é preferível dobrares os teus joelhos agora em graça e creres no Senhor Jesus como teu Salvador, agradecendo-lhe, porque apesar de Deus estar indignado contigo, porque és pecador e te quer salvar e não aceitas a sua salvação agora, do que depois, se não te quiseres dobrar agora, armado em nariz empinado, depois, e digo isto com respeito, para quem tem nariz empinado, não vai ser bem pior depois, tens que ser dobrado, obrigado a te dobrares, em juízo. Pensa no assunto. Para terminar. Quando o apóstolo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele então vai esclarecer os crentes sobre esta questão dos crentes que estão passando a grande tribulação. Sabem porquê? Porque ele escreve a segunda carta no capítulo 2, agora não tenho tempo para explicar, estou-vos a dar as dicas, depois vocês explorem isso. No capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo teve mesmo que lhes escrever uma carta, que é a segunda carta. Sabem para dizer o quê? Para dizer a eles que não é verdade, nós não estamos nada na grande tribulação. Porque andavam lá indivíduos a dizer que eles já estavam na grande tribulação. Porque a aflição era terrível, alguns até já tinham morrido com a perseguição aos cristãos. E ele disse, não confundam tribulação grande, que é o que está a acontecer, com a grande tribulação. Agora não há grande tribulação nenhuma. E eu não tenho tempo agora para explicar, mas ele a dada altura, já agora só um pequeno pormenor antes de eu explicar. O apóstolo Paulo fala do arrebatamento, e nós já vimos um pouco do que ele fala sobre o arrebatamento. Mas nunca diz uma palavra para o crente se preparar para a grande tribulação. Nenhuma palavra. Ele fala do arrebatamento, mas nunca diz uma palavra para nós nos prepararmos para a grande tribulação. Outra coisa curiosa. O Senhor Jesus Cristo fala da grande tribulação. E nunca proferiu uma única palavra sobre o arrebatamento.
argumento do apóstolo é assim. Olha, nós não estamos na grande tribulação. Sabem porquê? Porque ainda não se deu a partida. Não pode haver grande tribulação com a igreja cá. Não se deu a partida da igreja. Só quando a igreja partir é que há grande tribulação. Enquanto a igreja cá estiver, não há grande tribulação. Isto é um argumento forte na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Mas eu quero-vos rapidamente dizer o seguinte. Eu vou ler uma versão, que é a versão revista e atualizada, que eu penso que está bem traduzida nesta passagem, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, se alguém andava lá a falar, a enganá-los, quer por palavra, quer por epístola, porque consta que até uma epístola falsa com o nome de Paulo andava lá a circular, a dizer, olha, estamos na grande tribulação, assina Paulo, era mentira, nem por epístola, diz ele, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Primeiro tem que vir a apostasia. E aí surge um problema na maior parte das cabeças. É a palavra apostasia. A palavra apostasia não quer dizer aquilo que as pessoas pensam. Obrigado. A palavra, esqueci de trazer o lenço. É assim. Um dia quando começa a ficar velho, é assim. Já se baba, já... Desculpa lá. A apostasia em si, a palavra em si, quer dizer deserção. Nós vamos desertar aqui deste mundo, sabe? É tipo fazer o que é desertar do exército. Vamos desertar, não sei se diz desertar, se é desertar. Há uns que dizem um, outros de outro. A apostasia quer dizer deserção, a palavra em si quer dizer deserção, invasão. Vai haver uma invasão aqui. Vamos nos invadir aqui desta prisão, aqui deste mundo. Abandono, vamos abandonar. Partida. Sim. O problema é que alguns, quando leem isto, quando leem a palavra apostasia está muito carregada à ideia de degeneração. O indivíduo de apostasia degenerou na fé. Não. A palavra em si não quer dizer isso. Para a fé estar associada, a fé tem que estar associada a isso para que a apostasia possa querer dizer isso. Eu já vou explicar que é para vocês poderem perceber. Se na Bíblia o significado da palavra fosse esse que alguns pensam que é degeneração, aqui nesta passagem, o apóstolo não diria o que ele disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando ele disse assim, ele teve que qualificar a palavra apostasia. Porque senão ele não precisava de qualificar a palavra. Bastava dizer a palavra, toda a gente sabia o que era. Toda a gente sabia aquilo que pensam que está ali em 2 Tessalonicenses, que não é. E eu posso citar. O que é que ele disse em 1 Timóteo 4.1? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Se o desvio da fé estivesse associado à palavra apostasia, não era preciso dizer da fé, já toda a gente sabia. Ele teve que dizer da fé, porque a partida pode ser a partida da fé, o desvio da fé, ou pode ser a partida de outra coisa qualquer. Nos dias do apóstolo Paulo, para vocês poderem perceber, quando ele diz assim, sem que antes venha a apostasia, não é? Ele diz assim, enquanto não vier a apostasia, quando vier a apostasia, então é que o anticristo vai manifestar, a tribulação vai acontecer. E alguns até dizem assim, a apostasia está aí a verificar-se e tal, e não é nada disso. Não tem nada a ver com o desvio da fé. Porque o desvio da fé já existia nos dias de Paulo. Sabe o que é que ele disse? Guarda o bom depósito, Timóteo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, se partiram de mim, se desviaram de mim. Aqui é que temos apostasia no sentido da fé, o desvio da fé. Eles apartaram-se de Paulo. Entre os quais foram Figeu e Hermógenes. A apostasia já existia naqueles dias. Essa apostasia já existia naqueles dias. Mas a apostasia que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, que é a partida,
Essa ainda não aconteceu, que é a partida da igreja. Sabem que aquela palavra que está ali, não vou agora estar aqui a falar em termos de gregos e coisas, nem eu conheço grego, mas dizem os entendidos, não interessa. Essa palavra quer dizer partida. E, de acordo com o que ela estiver associada, pode ser a partida disto ou a partida daquilo. Por exemplo, ela aparece várias vezes na Bíblia. E, por exemplo, lembro já acerca da mulher Ana, lembram-se de Ana, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu? Lembro que ela não se afastava do templo. A palavra afastava é a mesma palavra para a apostasia. O que é que aquilo tem a ver com o desvio da fé? Pelo contrário, ela até guardava a fé. Ela não se afastava do templo, aplicando afastamento da igreja, a partida da igreja. A igreja vai ser afastada deste mundo. O diabo, nós lemos na Bíblia, ausentou-se dele por algum tempo. A palavra ausentou-se é a mesma palavra apostasia. Ausentou-se é a ausência da igreja. Enquanto a igreja não estiver ausente, não há cá anticristo para ninguém. O Senhor Jesus Cristo um dia virou-se e disse assim: apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Apartai-vos, esta palavra apartai-vos, que é afastamento, afastai-vos. O afastamento da igreja, daqui deste mundo. É isso que quer dizer. E temos mais passagens, eu não vou falar mais nelas. Portanto, a palavra em si quer dizer partida. E o que o apóstolo está a dizer é o seguinte: não será assim, não estamos na grande tribulação enquanto não se der a apostasia ou a partida da igreja. De acordo com o associar da palavra a alguma coisa qualificativa, é que ela pode ter outro significado. Estando sozinha, quer dizer apenas partida. Tenham ânimo, nós não estamos na grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. O mundo já conheceu períodos piores do que aqueles que estamos a conhecer. Lembrem-se da Inquisição, lembrem-se da Segunda Guerra Mundial e de outras guerras terríveis que este mundo já conheceu. Não tem nada a ver com isso. Quando a grande tribulação acontecer, até os elementos da terra vão ser afetados. O sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue, os elementos vão ser todos abanados, abalados, vai ser uma coisa terrível. É uma aflição como nunca houve. E sabe uma coisa? Na história do mundo já houve aflições maiores do que aquelas que estamos a passar neste momento. Ainda não apareceu a aflição de que a Bíblia fala. Só vai aparecer quando a igreja já cá não estiver. Eu não tenho nada para dizer que o Senhor nos abençoe. E aquele que não estiver salvo, salve-se enquanto é tempo.